Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 2 de novembro de 2019. Dia dos Finados. Apesar da formalização e da oficialização ter ocorrido apenas no século X, já havia uma data em memória aos mortos desde os tempos pré-cristãos, inclusive em culturas do chamado paganismo antigo. A Igreja toma a data e batiza com significado próprio, diz o teólogo e filósofo Fernando Altemeyer Jr., professor de Ciências da Religião da PUC-SP. Mas celebrar os mortos é algo antropológico. Desde o Cro-Magnon, ou seja, das primeiras populações de Homo sapiens, temos ritos funerários e de expectativa do além-túmulo. Na Igreja Católica, a liturgia de finados foi iniciada por Santo Odon de Cluny e oficializada no ano de 998. No interior da Itália, por exemplo, é comum que, quando um parente morre, familiares afichem no portão da casa um aviso fúnebre, muitas vezes decorado com fitas, ilustrado com uma fotografia do falecido, além de um texto semelhante aos anúncios de obituário de jornal. Já a celebração de finados mais famosa, sem dúvida, é a que ocorre no México. É uma cerimônia bastante conhecida. Eles promovem um momento de encontro entre os vivos que vão celebrar, visitar e honrar seus mortos nos cemitérios, explica Franco. Há várias comidas que são próprias dessa época, comportamentos que são esperados, é muito bonita como cerimônia. A alegria também está presente no rito fúnebre de Bali. Lá, o mais comum é que os mortos sejam cremados. E a cerimônia é acompanhada por uma grande festa em honra ao falecido. Conhecida por ser a capital do jazz, Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem também um ritual fúnebre embalada pelo gênero musical. Trata-se de uma procissão fúnebre que mescla tradições africanas, francesas e afro-americanas. Conduzidos por uma banda, os enlutados alternam entre alegria e tristeza. É uma celebração catártica, que procura evocar bons momentos vividos pelo morto. Comunidades budistas da Mongólia e do Tibete acreditam ser necessário devolver o corpo à natureza, para que a alma siga em frente. Assim, tem o costume de cortar o defunto em pedaços e, então, depositá-lo no alto de uma montanha para que abutres façam o trabalho. Nas Filipinas, diferentes grupos étnicos lidam de forma diferente com a morte e com as práticas funerárias. Os integrantes da cultura Itinag têm o hábito de vestir os defuntos com as melhores roupas, sentarem em uma cadeira e colocar um cigarro aceso em sua boca. Benguet, por sua vez, vendam os mortos e os velam ao lado da entrada principal da casa. Já os cavitenos sepultam os mortos fazendo de um tronco oco de árvore o caixão. Os Apaio enterram os mortos sob o chão da cozinha. Em Madagascar, por sua vez, persiste o costume de um ritual chamado Farmadiana. Trata-se de uma celebração, que ocorre geralmente a cada 7 anos, em que familiares exumam os restos mortais de seus entes queridos, pulverizando os ossos com vinho ou perfume. Uma banda acompanha a cerimônia, que ocorre de forma feliz. Em Gana, é costume que o morto seja enterrado em caixões que representem o que ele fazia em vida, do trabalho aos hobbies. Executivos, por exemplo, podem ser sepultados em sarcófagos em forma de carros de luxo, um fotógrafo pode ser enterrado em uma câmera fotográfica gigante, um pecuarista, em um caixão que represente uma vaca. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra. Muito mais do que podeis supor.
Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Na Revista Espírita de dezembro de 1860, Allan Kardec inclui diálogo com o espírito Charles Nodier através do médium Sra. Whitney intitulado Dia dos Mortos. Nota na seção da Sociedade, de 2 de novembro, Charles Nodier, solicitado a continuar o trabalho que havia começado, responde: meus caros amigos, permiti que nesta noite vos fale de um outro assunto. Na próxima vez continuarei o trabalho começado. Hoje é uma data que nos é pessoalmente tão consagrada que chamamos vossa atenção sobre a morte e as preces reclamadas pela maioria dos que vos antecederam. Esta semana é um período de confraternização entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Deveis ocupar-vos de nós mais particularmente, e de vós também, porque, meditando sobre este pensamento de que em breve, para vós, como para nós, os vivos entoarão preces por vossa alma, deveis tornar-vos melhores. Conforme a maneira pela qual tiverdes vivido aqui embaixo, sereis recebidos perante Deus. O que é a vida, afinal de contas? Uma curtíssima migração do espírito na terra, tempo, entretanto, em que pode acumular um tesouro de graças ou se preparar para cruéis tormentos. Pensai nisso, pensai no céu, e a vida, seja qual for a que levais, vos parecerá bem amena. A respeito de sua comunicação, foram feitas ao espírito as seguintes perguntas: ou hoje os espíritos são mais numerosos nos cemitérios que normalmente? Resp. Nesta época ficamos mais à vontade junto aos nossos despojos terrenos, porque os vossos pensamentos, as vossas preces ali estão conosco. 2. Os espíritos que, nesses dias, vêm aos seus túmulos, junto aos quais ninguém ora, sofrem por se verem desamparados, enquanto outros têm parentes e amigos que lhes trazem uma prova de lembrança. Resp. Não há pessoas piedosas que oram por todos os mortos em geral? Pois bem, essas preces alcançam o espírito esquecido e são, para ele, o maná celeste, que tanto caía para o preguiçoso como para o homem ativo. A prece é para o conhecido, como para o desconhecido. Deus a reparte igualmente, e os espíritos bons que delas não mais necessitam as devolvem àqueles a quem podem ser necessárias. 3. Sabemos que a fórmula das preces é indiferente, no entanto, muitas pessoas têm necessidade de uma fórmula para fixar as ideias. Nós vos seríamos gratos se ditasseis uma a propósito. Todos nos associaremos pelo pensamento, para aplicá-la aos espíritos que dela possam necessitar. Resp. Também o quero. Quando os familiares se lembram do ente querido que os precedeu no além, esse, onde estiver, recebe esses pensamentos pelos meios de que dispõe. Se é espírito ainda ligado às sombras, mesmo assim lhe comove o coração o ser lembrado pelos seus, e são esses fatos que o tocam para melhorar, procurando voltar ao lar e fazer alguma coisa pelos que ficaram. Quando nos lembramos de alguém que já passou para o mundo dos espíritos, procuremos seus feitos nobres e sirvamo-nos deles como exemplos de vida, como sementes que possam dar frutos de luz em nossos caminhos. As lembranças da terra podem ser força poderosa de estímulos para os que partiram, e eles, onde estiverem, podem ajudar, pela força das mesmas lembranças elevadas, os caídos do planeta a se levantarem, procurando as mãos de Jesus, para não errarem o caminho para Deus. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Religião dos Espíritos, nos lembra, mas assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despedem da autoridade e da fama, legiões de criaturas, de todas as procedências e condições, deixam a terra, todos os dias. Despojadas dos empréstimos que lhes honorificavam a existência, ante a grande libertação guardam somente o resultado das próprias obras.
nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem pena que fira, nem tribuna que amaldiçoe, nem depósitos bancários, nem caderneta de cheques na mortalha sem bolso, imobilizam-se, dormem, e acordam buscando os planos em que situaram os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia, nas esferas do espírito. Almas nobres e heróicas renascem da letargia, quais pombos viandeiros, remontando a glória do firmamento. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram atividade como andorinhas, sequiosas da primavera. Preguiçosos despertam, copiando o insulamento das corujas que se aninham na escuridão. Viciados e malfeitores diversos ressurgem, à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste. Faladores impenitentes reaparecem, de praça em praça, a repetirem solenemente conceitos que lhes vibravam na pregação sem obras, lembrando a gritaria inconsequente do bem-te-vi. Homicidas e suicidas, semelhantes a marrecos desavisados, reabrem os olhos nos abismos serpentários a que se arrojam por gosto. Não te esqueças, assim, de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas, na grande noite, e acende, desde agora, a luz do bem constante, na rota de teus dias, para que a sombra imensa te não furte a olhar a visão das estrelas. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.